Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Eu optei por estudar uma palavra que vocês já devem ter ouvido em algum momento, mas eu considero que é importante a gente ouvir novamente. Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e a salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Então eu quero falar um pouquinho essa noite sobre a ovelha. Eu quero estudar um pouquinho com vocês a natureza da ovelha. A Bíblia faz várias comparações de quem nós devemos ser. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos soldados. A Bíblia nos compara a árvores. Então nós temos que aprender com a árvore. A árvore que a Bíblia nos compara é um carvalho de justiça. Então a gente teria que estudar o carvalho para entender o que a Bíblia está dizendo de nós. Mas a Bíblia usa uma figura ao longo de toda a Escritura, dizendo que nós somos ovelhas, ovelhas do seu pasto, né? Abra, por favor, no Salmo 95. Salmo 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Então nós somos ovelhas de Deus. Como que eu vejo essa questão da ovelha ao longo da Bíblia? Por exemplo, em Abel, o texto bíblico diz que Abel trouxe do seu rebanho e da gordura deste. Nós temos duas alternativas para um rebanho: ou ele trouxe um boi, ou ele trouxe uma ovelha, né? Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Lembram? Qual é o animal que mais é possível que Deus tenha feito isso? Que mais daria para fazer uma roupagem adequada? A ovelha. Abel possivelmente imitou o seu pai e trouxe uma ovelha. E aí nós vamos tendo ao longo das Escrituras a ideia da ovelha. Davi, que tipifica o rei nosso, que tipifica Jesus, ele era pastor de ovelhas. Ezequiel 34 vai fazer uma exortação, nós vamos cair nessa porção daqui a pouco, vai fazer uma exortação forte a respeito de que os pastores precisam cuidar das ovelhas de um jeito adequado. O Salmo 23, que a gente em geral chama de o Salmo do pastor, mas ele deveria, na verdade, ser chamado do Salmo da ovelha, porque quem que está relatando? Não é o pastor. Quem está relatando é a ovelha. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, apesar de Davi, que foi o autor do Salmo, apesar de Davi ser um pastor de ovelhas, quando ele escreve o Salmo, ele escreve na condição de ovelha, e não na condição de pastor. Então ele está mostrando tudo aquilo que Deus faz com ele como uma ovelha. E eu podia encaminhar, e eu não vou fazer uma opção essa noite, eu podia encaminhar, deixa eu concluir, nós avançamos no Novo Testamento. Pedro nega o Senhor, Jesus se reconcilia com ele, lá quando ele está pescando com João, junto de um fogo. Jesus tem uma conversa com ele: Pedro, tu me amas? Tu me agapau? Senhor, você tem por mim um amor sacrificial? Senhor, eu te filéu, eu tenho um amor de amizade. E aí Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Aí uma segunda vez: Pedro, tu me agapau? Você tem por mim um amor sacrificial? E ele novamente responde: Senhor, eu te filéu, eu só tenho um amor de amizade. Aquele amor que eu dizia, até na morte eu irei contigo, esse amor outro-centrado, ele não existe em mim. É um amor só de amizade que eu tenho. E aí ele torna a dizer: cuida do meu rebanho. E aí na terceira vez: Pedro, tu me agapau? Aliás, o Senhor muda agora: Pedro, tu me filéu? O Senhor desce ao nível dele. E ele diz assim: Senhor, tu sabe todas as coisas. Porque se brincar, nem filéu eu tenho pelo Senhor. E aí o Senhor novamente diz:
pastoreia as minhas ovelhas. Então, ao estudar essa noite, eu podia estudar em duas ênfases: de nós como ovelhas, ou dos nossos filhos como nossas ovelhas. Então, eu vou estudar de uma forma geral, e você vai aplicando dentro do teu coração aquilo que é necessário para você. Você está entendendo? O fato é o seguinte: somos ovelhas. E uma das coisas que nos complica para vivermos a vida é que nós não conhecemos a nossa natureza. Por exemplo, nossa natureza é fujona. Nós temos um Adão dentro de nós. Nós temos um Jonas dentro de nós. E se você não admitir onde você foge, você não lida bem com o seu jeito de ser. Você está me entendendo? Você tem necessidade de pertencimento, é outra coisa que está na tua natureza. A primeira vez que eu me deparei com essa palavra natureza foi num congresso, ali só para líderes cristãos em Maringá. O Paulo Bornelli tinha trazido um irmão, o nome dele é Heber Campos. Ele tem um livro dessa grossura chamada Providência, que é uma palavra que não existe na Bíblia, mas o conceito dela está presente na Bíblia o tempo todo. E ali, pela primeira vez, ele virou e falou da questão da natureza. E ele estudou um pouco a natureza pecadora que nós temos. Meus queridos, natureza está dentro de nós. É instinto. Você está me entendendo? Por que que o porco por que que o cão late? Ah, é porque ele está assustado? Ah, é porque tem alguém entrando na casa? Não, ele late por quê? Porque é da natureza dele. Por que que o cão volta ao vômito? Vocês estão numa região em que isso é muito comum. Por que que o porco vai para a lama? Porque é da natureza. Por que o porco não volta ao vômito? Porque não é da natureza. Se a Bíblia diz que nós somos filhos, nós deveríamos entender a natureza disso. Se a Bíblia diz que nós somos ovelhas, nós deveríamos entender a natureza disso. Se a Bíblia nos compara a uma árvore que é um carvalho de justiça, nós deveríamos entender a natureza do carvalho, para a gente entender o que Deus está querendo trabalhar conosco. Então a ideia é a seguinte: você é uma ovelha, seu filho é uma ovelha tua. E nós vamos tentar entender o que é a natureza dessa ovelha. Primeira coisa que nós temos que entender: a ovelha, elas carecem de senso de direção. Ovelha não tem direção. Elas não têm. Em geral, os rebanhos são empurrados por trás. Tem irmãos aqui que mexem com gado. Você empurra o gado de que jeito? Pela frente ou por trás? Por trás. Uma manada de cavalo, você empurra de que maneira? Por trás. Mas a ovelha é um rebanho diferente. A ovelha, ela é dirigida pela frente. O pastor vai indo à frente e vai chamando elas. E elas vão seguindo o pastor. Então nós não temos senso de direção. Nós nos perdemos com muita facilidade. Isso aplica a um filho de 12 anos, de 15 anos. Ele vai ter uma necessidade de orientação o tempo todo. Você lembra no livro de Cantares, quando o noivo chega para a Sulamita, bate na porta e ela não ouve, e ele vai embora? Você lembra quando ela acorda assustada, desesperada, e ela chega até os guardas e ela pergunta: dize-me, onde está o amado da minha alma? O que os guardas respondem? Segue as pegadas do rebanho. Porque o noivo está indo à frente e o rebanho está seguindo atrás. Então a ovelha precisa de direção. Por isso que João 10, quando fala sobre a ovelha, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Então, querido, se você for considerar você como uma ovelha, não tem órgão mais precioso na tua vida do que o teu ouvido.
Porque você, para tomar decisões na vida, você vai precisar ouvir a voz do pastor. Então o que Satanás vai fazer? Vai sobrecarregar o teu ouvido. Com jornal, com Instagram, com Facebook. Eu estou certo, né? Porque eu não tenho nenhuma rede social. Com WhatsApp. Eu sou um sujeito livre. Nem WhatsApp eu tenho. Eu vivo. Vocês estão entendendo? Então Satanás vai fazer o quê? Vai sobrecarregar o teu ouvido. Porque sobrecarregando o teu ouvido, você não consegue ouvir com clareza a voz do pastor. O nosso pastor não grita. Ele não grita. Ele não vira e diz, vou falar com você. Ele não vira e diz, João, para! Ele não diz isso. Por quê? Porque o texto bíblico diz que o nosso Senhor não grita. Então o nosso Senhor diz assim, João, não faz isso. De forma mansa. Só que se o João for um adolescente e tiver com a cabeça ocupada de um monte de coisa, ele vai ouvir? Não. Deuteronômio 32, quando diz que nós somos retirados de um deserto, diz que era um deserto rodeado de uivos. Quem aqui pensa muito? Levanta a mão. Uma cabeça rodeada de uivos, cheio de coisa dentro da cabeça. E aí, como que você vai fazer como ovelha para ouvir a voz do teu pastor? Então nós precisamos que o nosso pastor vá à frente, nos dando modelo, para a gente poder seguir ele. Por isso que Jesus era o unigênito e se tornou o primogênito. Ele abriu mão de ser filho único, para ser o primeiro de muitos irmãos. Por quê? Porque como primogênito, ele vai à frente, mostrando para nós como é que a gente deve ser. Quem aqui é o filho mais velho? Levanta a mão. Certo? Vocês têm um privilégio. Qual é o privilégio? De poder dar modelo para quem está vindo atrás. Vocês estão entendendo? E se você se submeter a isso, o Senhor te dá porção dupla. Porque a promessa lá por primogênito. Ele teria porção dupla, mas ele teria que cuidar dos seus. Né? Então assim, você precisa ir entendendo essa sua natureza. Que mais? Por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 4, 16 e depois 11, 1, ele diz assim, sede meus imitadores. Porque uma das leis de aprendizado diz que nós aprendemos por imitação. Então, você não pode exigir de um filho o que você não faz. Isso está errado. Isso é pecado. Como é que você vai pedir para o filho não gritar se você grita? Como é que você vai pedir para o filho fazer isso ou fazer aquilo se você faz? Está errado. O filho tem que aprender a não gritar, independente do pai e da mãe. Isso é uma verdade. Vocês estão entendendo? Mas nós não podemos, por quê? Porque a ovelha segue quem vai à frente. Simples assim. Vocês estão entendendo? Então, como pai e mãe, nós temos que dar modelo. Como irmãos, nós temos que dar modelo, para que o rebanho venha atrás de nós, seguindo esses passos. Certo? Então, primeira coisa, ovelha carece de senso de direção. Segunda coisa das ovelhas, as ovelhas são praticamente indefesas. As ovelhas não têm garras, o urso tem, o tigre, o leão tem garras, a ovelha não tem. A ovelha não tem dentes fortes e a ovelha não tem veneno. Então a ovelha não tem nada para se proteger. Ela está na base da cadeia alimentar. Se é para comer alguém, ela é a primeira a ser vista. Então eu e você somos completamente indefesos. Nós somos vulneráveis. Nós não temos forma de defesa. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus vira para nós, é um texto até estranho, e diz assim, sede simples como a pomba e prudente como a serpente.
A serpente, ela só ataca para comer, mas ela sabe se defender. O que a Bíblia está dizendo? Quando nos compara para a gente ser prudente como a serpente, é para a gente ter essa atitude de defesa. Por quê? Porque nós caímos no laço do passarinheiro com muita facilidade. Mas com muita facilidade. A gente cai no laço do passarinheiro. Nós e os nossos filhos. Vocês estão entendendo? Nós e os nossos filhos. Então, a gente precisa ter um cuidado enorme com, por exemplo, a amizade de filhos. Jovem, você não pode ter toda a amizade que você achar, não. Viu? Não dá. Porque tem amizade que vai te desvirtuar do caminho do Senhor. Então, você tem que ter a prudência da serpente. Opa, deixa eu ver se tem risco nisso daqui. E nós, pais, não podemos estar distraídos. Porque se estivermos distraídos, nós não percebemos. Então, elas correm muito risco. Nós corremos muito risco, né? Por isso que nós precisamos, toda noite, fazer o quê? Ser recolhidas no aprisco. Noite fala do quê? De períodos de trevas. De períodos de pecado. De escuridão. O que o pastor faz? Chama as ovelhas para o aprisco dele, para que elas estejam mais seguras, até porque os animais predadores, eles saem quando para caçar? Via de regra, à noite. Então existem períodos que são extremamente difíceis para nós. Jovem, presta atenção no que eu vou te dizer. A igreja é um aprisco, onde nós podemos nos encontrar seguros. A igreja deveria, pelo menos, ser este aprisco, onde nós não vamos correr grandes riscos. Então, uma segunda característica da ovelha, elas são indefesas. Já falei que elas carecem de senso de direção, já falei que elas são indefesas. O que mais? As ovelhas são facilmente assustadas. Eu fui chamado a atenção do Senhor para estudar esse material no finalzinho da doença da Leci. Então aí eu me lembrei, eu vinha estudando alguns comentários, aí eu me lembrei daquele livro O Senhor é o Meu Pastor, fugiu o nome, estava com ele aqui agora, já vou lembrar. Aí eu li com a Leci na cama o livro, fui lendo e fui estudando com ela. Ela amava ler, ela não conseguia mais se concentrar, então eu ia estudando, ia lendo o livro, eu e ela. E aí, essa porção de que a ovelha é facilmente assustada é muito interessante. Existem relatos no Oriente, quais os países que mais têm rebanhos de ovelhas? A África e o Oriente. Nós temos um pouco de ovelhas, mas nós não temos muito. Não tem um comércio vasto para nós de ovelhas, pelo menos eu desconheço um pouco isso. Meu pai, por exemplo, criava ovelhas. Para quê? Para todo Natal ele dá para os amigos. Ele matava e dava. Então eu matei ovelha muitas vezes. Pendura ela e passa a faca no pescoço dela. Sem um som. Uma coisa impressionante como que a Bíblia usa os símbolos perfeitos, né? E aí, o que acontece? Existem relatos, por exemplo, de um coelho pulando no meio do mato, e uma ovelha sai assustada, e todas as outras a seguem. Porque elas são um rebanho com um senso de coletividade muito grande. Então, por exemplo, tem um relato, num país do Oriente, eu não me recordo agora, acho que foi na Turquia, se não me engano, em que as ovelhas se assustaram com um animal, saíram correndo em direção ao precipício. Todo o rebanho foi perdido. Porque quando uma se assusta, todas as outras saem juntas assustadas. Você está me entendendo? Vamos aplicar isso no nosso meio. Depois da eleição, teve irmãos assustados aqui?
Nossa, eu tive lulista e bolsonarista assustado. Tem irmão dos dois lados, os dois assustados. Isso contamina o rebanho? Contamina. Tem irmãos aqui dentro assustados com o tema de falta financeira? Ai, irmão. Ai, irmão Valdecir. Ai, irmão Valdecir. Ai, irmão Valdecir. Semana após semana. Isso contamina o rebanho. E aí, 4, 5, 6 ovelhas vão te seguir. Tem irmãos assustados com o tema da morte? Tem. Porque é um tema assustador, complicado. E aí o que acontece? Contamina o rebanho. Tem irmãos que ficam tão assustados que correm para igrejas avivadas. Aí não, vou procurar minha bênção lá. É lá que está a minha bênção. Aqui não dá. Eu vou procurar em outro lugar. Tem. E aí contamina o rebanho. Então nós temos que entender que o nosso pastor cuida de nós e que nada nos falta. Nós temos que tirar esse espírito do susto. Existem 4 palavras, 3 ou 4 palavras, desculpem a memória, eu estou um pouco cansado. Existem 3 ou 4 palavras para a palavra medo na Bíblia, no grego. A primeira é phobos. Sabe o que é phobos no grego? Susto, arroubo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Sabe quando você tem um risco de acidente que você fica com a perna mole? Nós temos isso no nosso dia a dia, porque nós somos ovelhas, e como ovelhas, somos facilmente assustadas. Qualquer mexida que Deus dá, e a gente já se complica inteiro. Você está entendendo? Nós não temos aquela determinação, aquela firmeza. Se não me engano é o Salmo 30. Eu só vou conferir o que eu estou falando. Salmo 30, versículo 6, diz assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha o versículo seguinte: tu, Senhor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, e logo fiquei conturbado. Gente, Deus move uma pecinha do nosso quebra-cabeça meio perfeito, e a gente fica conturbado, porque nós somos ovelhas, que nos assustamos facilmente. Então nós temos que compreender essa natureza que está dentro de nós. 4º item: as ovelhas, por natureza, não são limpas. Outros animais se lambem, gato, cachorro, se raspam, cavalo, rolam na grama. Que animal que rola na grama? Cavalo rola. Que outro tem? Cachorro também vai rolar. Eles têm sistemas próprios de limpeza. A ovelha não tem. Então o que acontece, queridos? Nós vamos acumulando no nosso dia a dia sujeiras dentro de nós. Imagina a lã da ovelha. Imagina um carrapicho que envolve na lã. Imaginou? Dá aquele nó nos fios. Imagina um galho de árvore baixo que entra exatamente naquele lugar. O que ela faz? Fica presa. Então o que o pastor tem que fazer? Tem que limpar. Aqui dá muito carrapicho. É uma região rural, né? Lá na fazenda do meu pai a gente passa a mão e sai de monte carrapicho, né? Esse carrapicho no fio da ovelha deixa a ovelha vulnerável para ficar presa em coisas. Você está me entendendo? Então o que o pastor nós tem que fazer? Tem que dar uma parada nas nossas vidas constantemente e nos limpar. E para limpar, ele vai tirar coisas de nós que não nos fazem bem. Vocês estão entendendo? O clima seco de Israel
propicia muita infestação de mosca. O que acontece com a ovelha? As moscas deixam as ovelhas inquietas. Elas ficam agitadas. Bate a orelhinha, balança a cabeça e vai ficando agitada. As moscas põem ovos e esses ovos vão virar larvas. E essa larva dói. Um dia um pai me falou: César, a gente estava em casa e meu filho começou a pegar a colher de pau e bater na cabeça. Aí fomos ver, vimos que tinha um carocinho aqui. A gente não sabia o que era. Esses pais levaram para o neurologista. O neurologista estava no hospital e já chamou um cirurgião. O que era? Uma larva. Essa criança tinha ido na fazenda. E a mosca pôs um ovinho aqui. E esse ovinho virou uma larva. E essa larva dói. Meu pai foi farmacêutico há 70 anos atrás. Ele disse que ele tirava larva de tudo quanto é canto do corpo. De tudo quanto é canto do corpo. Especialmente que as pessoas faziam as necessidades afastadas e ali, naquele lugar, dava muita mosca. Então, na região das genitálias, dava muita larva. Porque depositavam ovos ali. O que o pastor tem que fazer? O pastor tem que nos parar na cabeça. Por isso que o Salmo diz que ele derrama óleo na cabeça. Porque o restante do corpo tem o pelo. Então, em geral, não vai dar larva. Pode dar carrapicho, mas não vai dar mosca nem larva. Mas a cabeça da ovelha é descoberta. Preste atenção. Cuidado, olhinho que olha. Cuidado, mãozinha, o que pega. Porque o Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que olha. Porque pelo olho entra na cabeça. Entrou na cabeça, vai doer. O que ele tem que fazer? Passar óleo na nossa cabeça. Ele tem que nos ungir diariamente com o bendito Espírito Santo de Deus, para nós termos uma mente protegida dessas coisas. Vocês estão entendendo? Então o pastor precisa nos limpar. Por isso que de vez em quando você vai entrar num estado de parada espiritual, onde você aparentemente não está avançando. Sabe por quê? Porque o pastor te põe no colo para tirar todos os carrapichos, para verificar se há larva, para tirar aquelas larvas e para passar óleo na sua cabeça. Esse período é um período de parada. Nós não conseguimos avançar, porque é um período de limpeza. Os estudiosos, a Bíblia diz que o natural revela o espiritual. Os estudiosos dizem que qualquer crescimento conjugal, paternal, de empresa, profissional, qualquer crescimento, segue o seguinte padrão: você cresce e entra num platô. Porque naquele platô, naquele movimento reto, você precisa solidificar o crescimento que teve. Então você vai entrar nesse platô, depois você volta a um crescimento novamente, e aí você vai entrar num novo platô, onde você precisa solidificar aquilo que estava existindo. Deus faz essas paradas conosco. Daí as 42 jornadas que existem no deserto. Porque Ele tem que nos parar para organizar o que está lá dentro, para limpar o que entrou de forma indevida, e então continuar o nosso avanço espiritual. O que mais? As ovelhas não conseguem encontrar água e alimento. Elas não conseguem encontrar. Por quê? O olfato da ovelha é muito ruim. Enquanto os predadores têm um olfato extremamente apurado, então os predadores é o instinto. Quando você pega um leão que vai atacar um búfalo, ele fica contrário ao vento. Porque se ele ficar a favor do vento, o vento leva para o rebanho de búfalo o cheiro dele.
Então ele fica do lado oposto. Ele tem um olfato, os animais, via de regra, têm um olfato muito apurado. A ovelha não tem olfato apurado. O que acontece? Ela não distingue a erva boa da ruim. Ela é míope. Além de não ter um olfato, ela é míope. Ela não enxerga bem. Então ela tem que estar muito perto para discernir o que é. Por isso, o que o pastor tem que fazer? Tem que levar ela para pastos verdejantes, para fontes de água. Aplica tudo isso que eu estou falando aos teus filhos. Opa, eu tenho que promover esse alimento. Opa, eu tenho que promover essa água. A água é um símbolo do Espírito, o alimento é um símbolo da palavra. Palavra e Espírito tem que ser produzida para nós. Por quê? Porque a dor, a vida se encarrega de trazer. São os 3 elementos que nós somos transformados: a palavra, o Espírito e a dor. A dor a vida traz, nós estamos num corpo caído, num mundo caído. O Espírito e o alimento, a palavra, o pastor providencia para nós o tempo todo. Então assim, elas são míopes, elas não vêm de longe. Então elas vão ficando sem discernimento quanto à comida. Por isso que se você for muito ocupado, você não percebe o que o teu filho está vendo no celular. Há muitos anos atrás, quando começou o iPhone, então tem muitos anos. Hoje a menina está com, 17 anos, ela estava com 2 anos na época. Um casal de pastores, uma filha de 2 anos e 2 filhos maiores, e aí um missionário, eles estavam recebendo um missionário em casa. Naquela época o iPhone apontava uma luzinha azul, quando tinha entrado em algum site. A menina pegou o celular da mãe, 2 anos de idade, foi apertando. O que ela estava vendo? Um filme pornográfico. A missionária viu, chamou a mãe: querida, você percebeu o que tua filha está vendo? Não. Foi lá e tirou da mão. Então, nós temos que saber que comida nós estamos comendo e os nossos estão comendo. Faz sentido? Porque a ovelha não tem este discernimento. O que mais? Ela não discerne quanto à comida, só que ela também não discerne quanto à água. Então, o que acontece no pasto? O gado faz aquele trilho. Naquele trilho tem poças. À medida que o rebanho vai andando, o rebanho vai evacuando e fazendo xixi. E tanto o xixi quanto as fezes caem nessas poças. O que a ovelha faz? Bebe. Aí vai dar verminose, vai dar dor, vai dar doença, vai dar uma série de problemas. Meus queridos, estes somos nós. Deus pegou um símbolo maravilhoso. Aquele ser bonitinho. A ovelha é tão bonitinha. O cordeirinho é tão bonitinho. Mas é burro para danar. Tadinha dela, né? Alguns estudiosos dizem que a ovelha é burra. Com todo respeito ao rebanho. Vocês estão entendendo? Porque ela é cheia de limitações. O que o pastor faz? O pastor precisa providenciar alimento e água para a ovelha. Sabe como é que ele providencia o alimento? Ele pega um campo, a primeira coisa que ele tem que tirar as pedras. Porque pedra não deixa crescer pasto. Vocês têm uma região aqui de bastante pedra, até onde eu estou entendendo, certo? Na viagem para Rolim de Moura, tem um monte de pedra aí. Aí o que acontece? Não cresce um bom pasto. O que o pastor tem que fazer? Ir lá e remover as pedras. Pedra na Bíblia fala de um coração endurecido. Então o que o nosso pastor faz? Ele vem e tira a incredulidade do nosso coração.
Sabe como é que nós fazemos isso com os nossos filhos? Contando histórias da intervenção de Deus nas nossas vidas. Alice tinha uma coisa, meus filhos sentem muita falta dela. Alice dizia assim: nossa, meu amigo hoje foi maravilhoso comigo. Mãe, quem que é seu amigo? É claro que é Jesus. E aí ela contava as histórias de como Jesus tinha visitado e falado com ela. À medida que você faz isso, que você dá um testemunho, que você ora por todas as coisas, coisas pequenas, coisas grandes, e você vê a mão interventora de Deus, você está tirando as pedras da incredulidade do coração do seu filho. Os irmãos entendem? E hoje uma coisa que infelizmente as igrejas perderam é o testemunho. Nós quase não damos mais testemunho. E pensa comigo, o Velho Testamento, Deus conta histórias. Para quê? Para dar testemunho. Nossa, um testemunho renova tanto a gente. A gente fica tão animado com os outros e com a gente mesmo por ver a intervenção de Deus, o jeito de Deus fazer. Um testemunho faz um bem tão grande para a gente, mas tão grande. Esses dias eu estava em Aparecida de Goiânia, eu pedi autorização para esse irmão para ele me contar. E eu acho que eu estou certo. O nome dele é Gabriel. E ele numa crise de ansiedade violentíssima. Mas violentíssima. Violentíssima. Aí lembra aquele estudo que eu dei em Londrina, em 2003, sobre ansiedade? Olha o que ele me contou. César, alguém me falou dos teus estudos. E eu comecei a ouvir. E aí eu vi que você ia dar esse estudo. Aí eu peguei esse estudo de ansiedade para ver. César, eu estava numa crise, mas numa crise, achando que eu ia morrer. César, no estudo, você chama uma irmã grávida e diz assim: quantos meses você está? Não me lembro quantos meses estava. Qual é o nome da criança? Gabriel. Você sabia? Eu falei para a moça que o Gabriel só vai morrer no dia que Deus escreveu. E o Gabriel, adulto, foi visitado. Gente, Deus é tão criativo. Ele é tão criativo. Nós deveríamos orar, pedir, buscar o tempo todo, porque Ele faz intervenções o tempo todo nas nossas vidas. Faz sentido? Então, o pastor faz isso. O que mais? Ele arranca aquelas ervas daninhas. Erva daninha na Bíblia fala da raiz da amargura. Então o pastor não deixa o coração ficar amargurado, ficar ressentido. Ensina a ser perdoador. Nós não podemos ficar ressentidos com os irmãos, porque senão os nossos filhos vão ficar ressentidos com a igreja. Ou o nó que nós temos. Vocês estão entendendo? O que mais? Ele semeia os grãos da palavra de Deus e ele rega esse campo com água. Então ele providencia bom pasto dessa forma para nós, porque nós somos míopes, nós não temos olfato. Mas não apenas isso. Você sabe como é que o pastor providencia água para a ovelha? Existem 3 formas de um pastor providenciar água. A primeira, ele vai até as fontes e limpa. Quem aqui conhece bem esse quadro? Ele vai até as fontes, lá na fazenda do meu pai tem muita água, tem muita fonte. Vai lá e limpa. Tira toda aquela sujeira, tira a folha, tira gado e acha um caminho para a ovelha ir beber daquela fonte. Primeira forma. Quando a região é muito deserta, o que ele faz? Em regiões muito desérticas, a água está mais profunda. Ele descobre cavernas. E ele entra nas cavernas para ir buscar água lá embaixo. Existem temas na cabeça dos nossos filhos que são dificílimos. Dinheiro, sexualidade. E com isso vocês já estão entendendo o que eu quero dizer. Todas as distorções que existem de sexualidade. O que o pastor faz? Ele busca água em lugares mais profundos para poder saciar a ovelha no que ela precisa. Mas
Existe uma terceira forma, onde a ovelha, ela ingere cerca de 70% da água diária dela. Sabe como é que é? O pastor acorda de madrugada e o orvalho está na relva. E aí o que ele faz? Ele leva a ovelha para pastar de madrugada. E aí cerca de 70% da água que ela necessita, ela ingere enquanto está mascando o capim. Ela vai comendo o capim e vai ingerindo água. Então o que nós deveríamos fazer? De madrugada. De madrugada. Queridos, quantas vezes eu ouvi testemunhos da seguinte forma: César, eu acordava de madrugada e estava lá, ou minha mãe ou meu pai, do lado da minha cama, orando por mim. Se os irmãos não têm hábito disso, começa hoje. Os irmãos estão entendendo? Porque isso impacta a mente de um filho. Saber que o pai e a mãe de madrugada estão pedindo ao Senhor por eles, porque é assim que o nosso bendito pastor faz. Ele sai de madrugada para providenciar água para nós. Dá para entender, irmãos? Mas aí existe uma última coisa. Abram em Ezequiel, capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, porque eles estavam fazendo coisas erradas. Aí ele diz, assim, o 4, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Então ele está condenando os pastores. Mas, meus queridos, os animais, eles têm uma forma de brigar entre eles. Então, por exemplo, existe uma ordem de dominação. Os pássaros dominam pela bicada. Eles bicam. Vocês estão entendendo? Você já viu pássaro brigar? É pelo bico que eles fazem. O boi é pelo chifre. O carneiro é pela amarrada. Vai e bate. Você está entendendo? Só que nós temos um problema. Qual é o problema? Os campos onde as ovelhas habitam, eles são irregulares. Eles são cheios de pequenas depressões. Se uma ovelha receber um impacto de uma outra e cair, ela tende a ficar com as patas de lado ou para cima. E ela não consegue levantar. Quanto tempo ela tem de vida? 4 horas. Por quê? Porque a lã é muito pesada e pressiona os pulmões. E aí então, Deus estabeleceu uma ordem. Por quê? Porque nós temos ovelhas, a Bíblia chama de gordas, ovelhas cheias de si, que machucam outros irmãos, que saem batendo, criticando, machucando. Vocês estão entendendo? Então entram em guerra contra os irmãos e saem batendo nas ovelhas. Olha o versículo 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-la-ei com justiça. Então o que ele está dizendo? Vejam o 20 e o 22 depois. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. O que as ovelhas gordas fazem? Não querem que as fracas comam do bom pasto. E batem nelas, impelindo elas para fora. O que o pastor faz? O pastor vem e julga, e se precisar, mata a ovelha gorda. O matar aqui não precisa ser literal. Deus pode disciplinar
uma ovelha gorda. Vocês estão entendendo? Senhor, irmãos, que o Senhor nos livre de sermos uma ovelha gorda, ensoberbecida, envaidecida, que não deixa os outros comerem. Olha uma coisa que acontecia comigo, eu já estou livre disso há muitos anos. Eu, em geral, não dizia o que eu lia. Não queria que os irmãos lessem. Por quê? Porque eu queria que aquilo fosse meio exclusivo. Envaidecido? Soberbo? Ferindo indiretamente irmãos? Vocês estão entendendo? Até que o Senhor me visitou e eu tive compreensão. Muitos anos atrás, isso. O Senhor me visitou e eu então tive a compreensão do que eu fazia. Então, irmãos, aprenda a entender a tua natureza. A natureza de alguém que é uma ovelha e que precisa ser trabalhada pelo seu Senhor. Amém? Olhe o seu filho como ovelha do seu pasto. Olhe o seu filho como ovelha do seu pasto. Eu tive um irmão que brincou uma vez comigo. Ele falou assim: César, se eu sou teu pastor, tudo te faltará. E a brincadeira não caiu de todo bem. Porque se nós somos pastores, nada pode faltar para as nossas ovelhas. Amém?